porque reler livro é perda de tempo, que se eu ficar relendo, nunca vai dar tempo de ler tudo que eu quero na vida. Deixa eu contar uma coisa para você. Se você pensa isso, deixa eu vir com uma notícia inovadora e revolucionária. Não vai dar tempo mesmo. Gente, eu entendo essa ansiedade de, meu Deus, parece que tem mais livro para ler do que tempo de vida, e eu quero aproveitar ao máximo esse tempo. Eu entendo isso, mas infelizmente a minha notícia para você é essa, né? Tem muito mais, de fato, livro para ler do que tempo de vida. A gente não vai conseguir ler tudo que pretende na vida inteira. Você pode viver até 120, 130, 140 anos. Você pode ser um milagre da ciência. E ainda assim não vai dar tempo. Gente, isso porque eu quero trazer para você hoje um papo sobre releituras. Deixa eu aproveitar que eu estou relendo aqui O Morro dos Ventos Uivantes com o meu clube de apoiadoras, com o meu clube do livro. Esse é um livro que eu li ano passado e estou relendo esse ano, e já deu para perceber que eu, sim, faço releitura de livros. Ai, Fernanda, mas isso não é uma perda de tempo, né? Por que você vai reler o livro se você já leu, se você já sabe qual é a história? Então, para que reler quando tem aí uma lista de trocentos outros livros que você poderia ler, e, ao invés de ficar relendo o que você já leu? Pois é. Para começar, gente, eu acho que a gente tem que pensar e tem que questionar essa visão muito utilitarista que a gente tem da leitura e dos livros. Muitas vezes a gente vê a leitura só como um meio de dar check numa lista, né? A gente encara os livros como uma coisa que a gente vai consumir desenfreadamente. E aí eu me lembro muito, né, daquele sociólogo Zygmunt Bauman, que fala dessa modernidade líquida, quer dizer, nada mais é sólido, nada dura. A pessoa quer, né, devorar, quer consumir ao máximo. Inclusive, ele tem um livro maravilhoso chamado Vida para Consumo, que eu recomendo, assim, né, de olhos fechados, maravilhoso, em que ele fala sobre como a lógica de consumo, né, que deveria ser uma lógica apenas de troca, né, de mercadorias, virou uma lógica para a vida. A gente quer consumir tudo, a gente está insatisfeito eternamente, porque a sociedade de consumo exige que o consumidor esteja sempre insatisfeito, senão, afinal de contas, se você estiver satisfeito, você para de consumir. Então, as coisas não são feitas para durar, elas são feitas para serem compradas e consumidas o mais rápido possível, porque elas vão se estragar, elas vão se desfazer, e para isso você tem que comprar mais e comprar de novo e viver comprando e etc, etc, etc. E aí a gente acaba, sem querer, entrando nessa lógica no mundo dos livros também, né? A gente acaba enxergando os livros como uma forma simplesmente de consumir, 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 sem nem digerir direito o que a gente está consumindo, sabe? E aí tem um trecho muito legal que eu queria ler aqui para você, do livro A Arte de Ler, né, de um crítico francês, me perdoe aí a pronúncia, né, Émile Faguet, que ele diz assim, ó, ele fala: ler é agradável, reler é, algumas vezes, mais agradável ainda. Relê-se para melhor compreender. Asseguro que, lendo-os pela 20ª vez, se encontra passagens que não se havia compreendido como deveriam, mas que se entende na primeira vez. Ao mesmo tempo, se é grato por essa descoberta e é um prazer. E se pragueja um pouco por não tê-la feito antes. E é um exercício de humildade muito saudável. Ao reler, corrigimos nossa improvisação de leitura. Prestamos atenção à língua, ao estilo, ao ritmo, aos procedimentos e artifícios de composição e de disposição de ideias. Tínhamos entrado no pensamento do autor. Entramos agora em seu laboratório, vendo-o trabalhar. Então, eu acho que esse trecho aqui, eu acho que ele sintetiza muito do que eu penso sobre releituras. Primeiro, é extremamente agradável revisitar uma obra que a gente já conhece, justamente porque você não está agora mais esperando saber qual é o final, você já sabe o final. Então você pode aproveitar melhor a jornada, você pode compreender melhor coisas que naquela ânsia por saber o final, você simplesmente passou direto, passou por cima e não prestou atenção.
Por isso ele fala também, é um exercício assim, de uma certa humildade, né? De perceber que a gente não tinha aproveitado completamente, a gente não tinha usufruído daquela obra como a gente poderia usufruir. E a gente vai prestando atenção, né, nessas coisas que, à primeira vista, a gente não presta, no estilo do autor, em como ele organizou aquilo ali, em como ele fez. Então, eu acho, gente, que releitura vale demais a pena. E por isso eu vim responder essa tag de releituras, né? Eu sei que já teve gente que me perguntou nos comentários sobre minhas releituras, se eu faço, como faço, quais livros eu faço, enfim. Vou começar a responder isso com essa tag. Se vocês quiserem, eu posso fazer outras tags, outros comentários aí em outros vídeos, tá? Então, para começar, a primeira pergunta é o livro que eu reli mais vezes. Gente, sem dúvida alguma, Orgulho e Preconceito. Eu já li esse livro, eu acho que umas 7 ou 8 vezes, né? A última releitura foi esse ano, foi em março, fevereiro, março desse ano, que eu também li com o Clube do Livro. E, assim, é um dos meus livros, tá no top 5 de favoritos da vida. Eu acho que eu vou reler esse livro mais outras tantas vezes. Eu adoro o sarcasmo da Jane Austen. Eu adoro como ela cria uma personagem muito forte, muito determinada, mas que não é perfeita, né? Ela tem seus erros e todo mundo ali tem suas falhas, mas é gente muito humana e eu simplesmente adoro, adoro, adoro. Orgulho e Preconceito tem meu coração todinho, gente. Segunda pergunta é: o livro que você não gostava, releu e passou a gostar, né? Esse, novamente, é um dos livros que eu mais panfleto, A Morte de Ivan Ilitch. Gente, não tem como. Eu li, isso aqui é um ponto interessante para falar sobre releituras. Eu li Ivan Ilitch da primeira vez numa tradução que eu acho que foi meio ruim. E por que ela foi meio ruim? Porque é uma tradução que não leva em conta esses aspectos de estilo do autor, sabe? A língua, a construção que o autor está fazendo. É uma tradução, sabe, de qualquer jeito. Uma tradução, tá traduzido? Tá traduzido. Você sabe a história? Sabe a história. Mas você perde o modo como o autor constrói aquilo. No final das contas, gente, acho que toda história possível, sei lá, já deve ter sido inventada. A graça é a gente perceber como o autor, a autora, constrói aquela narrativa. Sabe? Quais artifícios usa, como é que vai montando aquele negócio. E às vezes uma tradução ruim esconde tudo isso, lava tudo isso, deixa a narrativa muito pasteurizada, sabe? Muito, sei lá, homogênea. Então, eu li da primeira vez numa tradução da editora Príncipes e eu não gostei, não é que eu desgostei do livro, né? Mas assim, não vi nada demais. Sabe aquela coisa, li, tipo, nossa, todo mundo fala dele, é grande coisa. E aí depois, anos depois, eu fui reler nessa edição da Antofágica. Eu tenho a edição física e eu tenho o e-book. E eu li e eu falei, meu Deus, esse é junto com Orgulho e Preconceito, é um dos top 5 da minha vida. Eu preciso reler. Eu já reli ainda outra vez esse livro. Eu vou continuar relendo. Eu panfleto, eu digo, leia A Morte de Ivan Ilitch, porque esse livro é maravilhoso. Então, é um livro que eu não gostava e passei a gostar. A terceira pergunta, um livro que eu gostava, reli e continuei gostando. Esse aí foi o caso de Lucila, gente. Lucila, que é um livro, né, da literatura brasileira. Eu já tinha lido há uns anos atrás, eu gostei. Eu gosto muito de narrativas que falam dessa hipocrisia da sociedade, né? E Lucila é essa história de uma mulher, né, uma garota de programa no Brasil, né, séculos atrás, e como aqueles homens honrados, né, os cidadãos de bem daquela sociedade, desprezam publicamente a Lucila, mas por trás, quando não tem ninguém vendo, vão atrás dos serviços dela, né? Então, assim, vocês sabem, eu não sou, assim, grande fã da literatura brasileira, não conheço muito, mas Lucila é um desses livros que eu achei fantástico, reli, continuei gostando. Por outro lado, né, tem uma pergunta que é um livro que eu gostava, reli e passei a não gostar. Gente, isso nunca me aconteceu. Eu coloquei aqui 3 pontos de interrogação, porque eu fiquei aqui quebrando a cabeça. Eu olhei meu Scooby, eu revisitei cadernos de leitura antigos e, assim, não encontrei nenhum livro que eu gostava, reli e parei de gostar. Não tem. Tem livros que eu sei que talvez se eu for reler hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu vou achar problemáticos. Mas aí também eu não releio.
Eu deixo só pela memória, eu deixo só pelo, sabe aquela coisa assim, aquele prazer de infância, de adolescência que você tem, mas que você não revisita? Melhor deixar quieto lá no passado. Eu acho que acontece isso com certos filmes, séries, livros. Eu acho que tem certas coisas que, beleza, a gente gostou numa certa época, mas de repente você cresce, você tem uma outra visão das coisas. Então eu só deixo lá no passado, eu sei que é problemático, então prefiro não mexer nisso para não me desapontar. Depois, 2 livros que eu tenho receio de reler. Primeiro, A Filha Perdida, da Helena Ferrante. Foi o primeiro e até hoje o único livro que eu li dela. Inclusive, foi isso que motivou a criar o canal, né? Se você rolar lá nos vídeos, lá o primeiro vídeo é um vídeo de eu falando sobre A Filha Perdida. Porque eu falei, gente, eu não consigo comentar esse livro se não for num vídeo para poder explicar o meu ponto de vista, não sei o quê. Porque eu vi todo mundo falando, nossa, esse livro é maravilhoso, é maternidade real e não sei o quê. E eu falei, gente, todo mundo precisa de terapia nesse livro para anteontem. Eu achei muito problemático, eu achei, sei lá. Então, eu confesso que eu tenho muito receio de reler, porque me foi um livro muito dolorido, né? Lá no vídeo eu explico por quê e tal, mas me foi um livro assim muito dolorido, então eu não sei, sinceramente, se eu iria reler. E o segundo livro é um, inclusive, que tá no hype aí, tá, né, na moda, porque vai estrear o filme, né? Vai sair o filme que é o Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Gente, Colleen Hoover é aquela autora, ame ou odeie, né? Quem gosta, gosta muito, quem não gosta, não gosta com força. Porque ela tem esses livros que são de romance, mas normalmente tem histórias meio complicadas, tem personagens assim, um tanto tóxicos, né? E o Assim que Acaba, mais do que isso, porque fala também de um relacionamento que tem violência doméstica, né? Mais do que isso, é um livro que tem gente, e eu me incluo nessas pessoas, que acha que o livro meio que passou um certo pano. Tudo bem, por um lado, a gente pode perceber, eu não vou dar spoiler aqui do final, tá? Mas, por um lado, ela tem uma genialidade muito grande de fazer o leitor se apaixonar pelo personagem, né? De conduzir você. Quando começou a parte problemática, eu falei, gente, será que eu tô enxergando coisa demais? Tipo assim, eu comecei a me questionar. Eu falei, isso tá meio estranho, mas não, de repente foi um momento só. E, sabe, você vai se pegando na mesma dúvida e você entende por que é muito difícil para uma, especialmente uma mulher, né, que vive uma situação de violência doméstica, por que às vezes é muito difícil de sair dela. Nesse ponto, eu acho maravilhoso. Eu acho que esse ponto, essa característica do livro é excelente, maravilhoso, nota 10 para ela. Porém, o modo como ela desenvolve essa premissa, né, o modo como ela caminha com isso, e até o final da história, eu acho muito problemático. Eu acho, ai, Fernanda, mas é a vida real, o livro não tem que servir uma moral no final. Tudo bem, não tem que servir uma moral. Só que muitas vezes, e o detalhe, a autora fala, né, que esse livro foi inspirado meio que na história da família dela, né? Que o pai dela era assim, que a mãe sofreu com essa situação e tal. Então, assim, tudo bem, ela tem um lugar de fala, né? Ela experienciou essa situação como filha naquela situação, sim. Mas às vezes falta um pouco processar, sabe, essa informação. Porque muitas vezes esse livro é vendido como um romance. E assim, gente, não é um romance, sabe? Fofinho, bonitinho, ai que lindo. Cara, eu vejo gente que defende o abusador, sabe? E aí a autora faz, sei lá, livro para colorir de um livro que fala sobre violência doméstica. Então, não sei. Eu acho muito problemático, então eu tenho um receio de reler e acabar desgostando do pouco que eu gostei nesse livro, confesso para vocês. Não tenho certeza se eu vou assistir o filme, apesar de ser com a Blake Lively, que eu gosto bastante dela, mas eu confesso que eu não sei. Até porque às vezes a adaptação vira outra coisa bem diferente, né, do texto original do livro. Então, de repente, no filme vão dar um jeito aí, enfim. Eu vou esperar para ver as críticas e se for legal aí eu vou ver o filme, mas já digo que Assim que Acaba é um livro que eu tenho muito receio de reler, porque enfim.
Depois, 3 livros que eu gostaria de reler, que eu ainda pretendo reler. Gente, o primeiro é O Segredo das Larvas, do Stefano Volpe. É um livro nacional. E o detalhe, eu li esse livro junto com a Pan Gonçalves, né? Que tem aqui booktuber também, enfim, né? Acho que todo mundo conhece a Pan Gonçalves, desnecessário eu ficar aqui apresentando. Ela fez uma leitura coletiva desse livro, eu acho que foi no meio aí da pandemia. E eu lembro assim que eu achei que tinha um potencial bem legal, é uma distopia brasileira. Então achei, nossa, muito legal que as meninas são levadas para a capital, é uma cidade que parece muito boa, mas tem um segredo, não sei o quê. E eu lembro que eu achei muito boa. Tem uma vibe meio Jogos Vorazes, mas eu senti que a coisa não foi muito bem desenvolvida. Eu senti que ficou devendo. E aí eu sei que o autor relançou esse livro recentemente, eu não sei se foi esse ano ou ano passado, mas teve um relançamento e parece que foi uma nova edição do livro, parece que ele foi arranjado e tal. Então eu tenho uma curiosidade, sim, para reler esse livro. Eu acho que pode ser um livro bacana, pode ser um livro interessante, né? O segundo é Um Caminho para a Liberdade, da Jojo Moyes. Eu gosto bastante dela, eu li a trilogia do Como Eu Era Antes de Você. Eu gostei bastante do primeiro livro. Confesso que o segundo e o terceiro deixaram um pouco a desejar. Eu acho que ela poderia ter parado no primeiro, mas, né, que negócio. Tá entrando um dinheirinho? Vamos continuar, né, escrevendo. Também não critico, porque eu faria a mesma coisa. Mas esse livro, né, Um Caminho para a Liberdade, é baseado numa história real de mulheres que levavam livros, levavam meio que uma biblioteca itinerante para umas cidades do interior dos Estados Unidos, tempos atrás, aí, décadas atrás, e elas levavam isso a cavalo. Então, é uma história assim bem interessante, bem bacana, sobre, sabe, leitura e mulheres enfrentando preconceitos e tal. Eu acho bem legal. E como toda a escrita da Jojo Moyes, eu gosto bastante, sabe, do estilo dela, eu gosto bastante do modo como ela constrói as histórias. Então, é um livro que eu gostaria bastante de reler. E o terceiro é Jane Eyre. Gente, esse eu tenho certeza que eu vou reler no que vem, porque vamos inaugurar aí o projeto Brontë, né, das irmãs Brontë, lá no nosso Clube do Livro. Eu fiquei surtada. Tem vídeo aqui no canal. Eu falei com vocês que eu fiquei absolutamente surtada com Jane Eyre. Então, eu tenho absoluta certeza que eu quero reler e que eu vou reler esse livro, porque eu preciso surtar mais um pouquinho com ele. Então, é o terceiro livro aí. Com certeza, vou reler Jane Eyre. E, por fim, última pergunta da tag. Um livro que eu não gostei, mas que, se eu reler, eu vou gostar. Nesse ponto, eu tenho que falar de Six of Crows, da Leigh Bardugo. Ela é a mesma autora da trilogia Grisha, né? O Sombriossos, que até virou série na Netflix, não sei o quê. Eu já até indiquei, né, essa série aqui no canal. Mas por que eu não gostei do livro? Não é que eu não gostei, tipo, o livro é ruim. É porque eu vim na trilogia Grisha, né? Eu comecei a ler os livros quando lançou a série. Então, eu tenho um problema, gente, assim, momento confissões, né? Eu tenho um problema que é, quando lanço uma série e eu fico muito envolvida naquilo ali, eu quero saber o que acontece depois. Só que, entre o lançamento de uma temporada da série e outra temporada, leva uma vida, né? Então eu fico, assim, ligeiramente ansiosa, sim. Pode estar acontecendo isso nesse exato momento com a série Maxton Hall? Pode. Mas, enfim, aconteceu que eu fiquei muito envolvida lá com Sombriossos. Eu falei, nossa, eu quero saber o que vai acontecer. E aí eu peguei a trilogia, na época estava disponível no Scribd, né, que é um serviço de assinatura tipo Kindle Unlimited, mas eu acho que tem uma quantidade bem maior de livros e não tem limite para você de quantos você pode pegar ao mesmo tempo. Então, eu peguei lá e eu lembro que eu li, sei lá, em uma semana eu li os 3 livros da trilogia principal. Então eu estava muito envolvida. E a trilogia principal foca nos Grishas, né, na história de Sombriossos e no desenvolvimento daquilo ali. Daí, o livro seguinte era justamente o Six of Crows, que é a história, né, não dos Grishas, mas daquele grupo, né? Se você assistiu a série, você vai saber. Daquele grupo que tem a Inês, né? Que tem ali os outros, né? Os chamados os Crows, né? Os corvos ali, enfim, que vivem de aplicar golpes e fazer roubos, não sei o quê. E o outro livro foca completamente neles, né? Tem ali uma Grisha também, que é a Nina e tal, mas assim, é uma virada muito grande, sabe, da série. Tem muita gente que gosta muito mais do Six of Crows.
até porque é um livro posterior da autora, então as habilidades dela também estão muito mais desenvolvidas. Mas eu lembro que como eu vim dessa pegada, como eu vim dessa sequência, eu queria ver mais do mundo Grisha, eu queria saber o que acontece, e de repente foi uma quebra de expectativa ali, e por isso eu me decepcionei e não gostei tanto. Apesar disso, gente, eu li toda a trilogia Grisha. Se vocês quiserem, me falem aqui nos comentários que eu comento para vocês aí os outros livros, fazemos vídeos dedicados, enfim, porque eu sou, assim, fã da série. Tem seus problemas? Tem seus problemas, gente. Nada é perfeito nesse mundo, mas eu sou fã. Eu li a duologia do Six of Crows, eu li a duologia do Nicolai, eu li os livros paralelos, tudo, o quadrinho, o que lançou, que botou ali, Grisha, eu tô lendo, né? Tô lendo, tá nesse universo Grisha aí, eu tô lendo. Então, eu tenho certeza que se eu reler hoje, já conhecendo a história, já conhecendo essa perspectiva, eu tenho certeza que eu vou gostar. São boas histórias, são bons personagens, são muito bem desenvolvidos, então eu tenho certeza que é um livro assim que eu gostaria relendo hoje com essa cabeça. Então, me conta aqui nos comentários, vamos continuar essa conversa. Me conta se você relê livros. Se você quiser, responde essa tag aqui também. Eu vou deixar as perguntas também aqui embaixo. Se você quiser, me responde aqui para a gente continuar essa troca, continuar essas conversas. Estou de volta, fiquei um tempinho parada, porque, gente, minha garganta, ficou acabada nessas últimas semanas aí, então ficamos um tempo parados, mas estamos de volta no canal, com vídeos toda terça, toda quinta, às 18 horas. Então, deixa o seu like. Se você tiver um comentário, deixa aqui embaixo. Se você não está inscrito nesse vídeo, se inscreva, assim o YouTube te notifica, te avisa sempre que tiver um vídeo novo. E eu espero você, então, no próximo vídeo. Tchau, tchau!